Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Cama no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e também ouvintes da palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clama no Deserto e ao quadro, né, que está sendo constante aqui, que é o quadro Estudando Junto, lição dominical, classe de adulto, porém que o seu interesse, a sua importância se estende também tanto a um jovem, um adolescente, e de igual modo, né, a todos. Então, que você que ainda está chegando aqui pela primeira vez, ou tem nos acompanhado aqui pelo canal, mas ainda não tem consolidado a sua inscrição, faça isso. Faça parte desse contingente, esteja conosco. Sempre aqui, no momento propício, né? Estarmos refletindo na palavra de Deus aqui em cada quadro aqui pelo nosso canal. O canal não é meu, o canal é nosso. É meu, é seu, é nosso, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Estudando junto, nós estaremos aqui relembrando o tema central, né, do segundo trimestre, que diz: Homem dos quais o mundo não era digno. Dentre estes, nós vamos estar aí temos tratado aí do legado de Abraão, Isaque e Jacó. Já nas 7 lições que antecederam ou antecedem a esta, nós tratamos da biografia de Abraão. Agora estaremos iniciando aqui e tratando agora da biografia do seu filho Isaque, o segundo patriarca aí, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, vamos estar, então, como de costume, não diferente disso, orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar a cada um de nós, o teu povo, a tua igreja, para que onde o Senhor estiver, Senhor Jesus, nós também possamos estar junto. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, dentro do quadro Estudando Junto. Estaremos conhecendo mais um conteúdo e agora desta feita da lição número 8. Que o Senhor venha nos abençoar durante todo esse percurso e também a cada um daqueles que estarão conosco aqui. Faz isso, ó Pai, nos faz crescer na graça e no conhecimento e nos ajuda, Pai, a que as lições aqui que vamos tê-la, né, e vamos poder aqui estar tirando de cada conteúdo, de cada biografia, seja também um fato, ó Pai, em nossas vidas, principalmente aquela que diz respeito, Senhor, a que agrade ao Senhor. Temos aqui visto alguns pontos negativos dentro da biografia, que são parte comum à inclinação nossa. Que estas, ó Pai, nós possamos não exercê-la, não praticá-la, mas que aquelas que aqui vemos aprender seja uma prática comum e constante de forma majoritária em nossas vidas. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. O tema desta oportunidade é a lição número 8, que tem como tema Isaque, herdeiro da promessa. Então nós vamos aqui estar abrindo aqui o PowerPoint e acompanhar aqui o conteúdo, tá bom? O textuário diz: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Esse texto, né, já fala aqui
do cumprimento da promessa, né? Uma das vertentes, né? Das promessas, ou uma das promessas que Deus fez a Abraão, né? Tanto com respeito à prosperidade da semente, né? Que é o caso aqui se iniciando por Isaac, mas também que a bênção de Abraão acompanharia os seus filhos. E aqui nós vemos Isaac também vivenciando esta realidade. É claro que existe um contexto atrás, né, desse versículo bíblico, né, que antecede esse versículo bíblico, que nós vamos estar conhecendo durante o conteúdo. Houve provas aqui que Isaac também acabou passando, não diferente do seu pai, mas que permaneceu ele ali confiando em Deus e nas suas promessas, tendo até mesmo manifestações por 2 vezes da voz de Deus, da presença de Deus, confortando o seu coração e consolidando as promessas, né, que tem feito a partir do seu pai Abraão. Verdade prática, Deus abençoou Abraão em tudo. E Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Isso é de suma importância para nós, amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, que nós vemos aqui a importância da fé, do exercício da nossa fé, frente às promessas que o Senhor tem nos deixado na sua palavra. Entendemos, né, pela iluminação do Espírito Santo, que há muitas promessas contextuais do Antigo Testamento que elas são um fato predominante e único para aquele contexto, para aquele momento. Porém, os princípios, né, relacionados a essas promessas, podemos tomar posse frente à realidade que, em cumprimento a estas promessas do Antigo Testamento, pessoais, particulares e contextuais, também no que diz respeito às promessas que estão, que nos acompanham, no que diz respeito ao Evangelho, à nova aliança, no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, por certo, ela também nos alcançarão. Ou seja, o que nós podemos ter aqui como um princípio desta lição, e deste ponto que aqui lemos, é que assim como Deus abençoou Abraão, abençoou seu filho. Da mesma maneira, todos quanto dentro de uma família que se inicia ali os fundamentos do reino de Deus, em que sentido? Quando alguém se converte ao Senhor Jesus, quando alguém ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados, o que tem sido esquecido de muito nos dias de hoje, frente ao Evangelho egocêntrico, não é? Um Evangelho onde o homem é o seu centro, né? Centralizado no homem, nós dificilmente ouvimos falar do pecado e da necessidade do arrependimento. Porém, né, o canal aqui, a voz do Clamando no Deserto, em compromisso, né, em temor a Deus e pela graça e direção de Deus, tem um compromisso com a palavra de Deus. Então, é fato importante afirmar isso, que assim que alguém ouve o evangelho da família, seja primeiro, pode se iniciar pelo pai, pode se iniciar pela mãe, pode se iniciar por um dos filhos. E sendo assim, ouvindo o evangelho, se arrependendo dos seus pecados e crendo no Senhor Jesus, ali se inicia o fundamento do reino de Deus dentro desta casa. E por certo as bênçãos do evangelho acompanharão aqueles que o cercam, não só o da sua própria casa, mas também aos seus familiares, por intermédio da fé daquela pessoa, no Deus que ela a partir daí começa a servir, sabendo que ele é um Deus que age e que ninguém pode impedi-lo. Então, naquela casa, este fundamento que vai se iniciar do reino de Deus, já terá como um fundamento o altar daquela pessoa, o altar daquele pai, o altar daquele filho,
o altar daquela mãe, independente por quem comece. O certo é que aquela casa ela passará a ser alvo das bênçãos de Deus por intermédio desta pessoa, daquele que faz parte da família por onde se iniciou o evangelho. Como também há o fato que podemos crer, e assim cremos, que o Senhor também pode alcançar uma família. Temos exemplo de famílias que, sendo visitadas em uma visita, né, cristã, ela passou ali a ser alcançada, né, de forma comum, né, e geral a todos da família. Nós vemos esse exemplo, né? Isso é claro, ali nesse contexto, foi por conta justamente do costume daquela época, que nós vemos a casa daquele servo do Senhor, ali do centurião, ali no capítulo 10 de Atos, Cornélios. Nós observamos que não só ele, mas toda a sua casa ali, num único momento, foi alcançado não só pela salvação, mas pelo cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então nós podemos concluir no início aqui, iniciando este textual e a verdade e prática aqui, de que, né, que assim como Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaac também sendo ele o filho da promessa, não será diferente na minha vida e também na sua vida, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, se assim você tomar, se você ainda não fez isso, essa iniciativa de se humilhar aos pés do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, que só você sabe, Deus, e crer no precioso sangue do Senhor Jesus, que foi derramado e vertido ali no cruz do Calvário e tem o poder de perdoar todo o nosso pecado, abrindo o caminho de uma comunhão com o nosso Deus e fazendo parte da família de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a família de Deus. Leitura bíblica em classe, Gênesis 26, 1, 5, 12 a 14, 24 e também o versículo 25. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi no dia de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Nós meditamos na lição número 7, né? E nós concluímos ali que assim como Abraão, ou deduzimos, né? Que assim como Abraão, nós o temos como pai da fé, nós consideramos ali Isaque o pai da obediência, porque ele obedeceu ao seu pai, ele não retrucou, ele não ofereceu qualquer resistência quando de ser colocado sobre o altar para o sacrifício ali naquela ocasião. E observamos que este fator predominante e motivador ao coração de Isaque fez com que Deus sempre desse a direção para ele. Observe que aqui no versículo 2 ele teve a mesma experiência da primeira prova aqui, que está ligada àquela prova, como nós ali consideramos, que é a provação circunstancial que a todos está passível passarmos, como diz Eclesiastes 9:2, a todas as coisas de forma igual, acontece a todos, tanto ao que crê como não crê, ao ímpio, e ao puro, ao santo e assim por diante, aquele que faz promessa, aquele que faz voto ou não, a todos acontece. Então, a questão da fome, a questão de uma privação por conta de uma ocasião e de um fator circunstancial, como foi o caso de Abraão e de Isaque, e que é a todos, nós observamos que Isaque também passou pela mesma situação. Mas observe que aqui, confirmando que a atitude de Abraão diante da fome em descer para o Egito nunca foi e jamais será a vontade de Deus para a nossa vida, porque sabemos muito bem, pelas Sagradas Escrituras, que Egito é o tipo, né, de um mundo, representa o mundo, é a figura do mundo, é o prototipo do mundo. Então, logo,
não é da vontade de Deus, é que Deus confirma. Porém, Isaac, por ser, né, ali alguém que estava disposto em seu coração em tudo a obedecer a Deus, e tendo o exemplo do seu pai, é claro, motivado, né, pelo exemplo e pelo impactado, influenciado pelo exemplo do seu pai, Deus apareceu para Isaac e disse: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Observe que, a exemplo de Abraão, a primeira prova, porém, diferenciando da atitude de Abraão, observe que, por ele obedecer à direção de Deus e não descer ao Egito, ele já passou aí a contemplar, né, as bênçãos de Deus sobre a vida dele e da sua casa. E multiplicarei a tua semente como a estrela do céu, e darei a tua semente todas esta terra, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus está reiterando aí, né, dando sequência à promessa que fez a seu próprio pai. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Fato este aqui, em que o próprio Isaac foi testemunha. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Eu preciso voltar aqui ao versículo 5, que diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, o meu preceito, o meu estatuto e a minha lei. Eu mencionei que Isaac, ele foi testemunha. Olha como é glorioso, amados, vivermos a palavra de Deus. Não sermos apenas, né, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que fazem menção das escrituras, mas muito maior e melhor, e impactante e influenciador é se vivermos aquilo que pregamos. Na medida em que fazemos menção das escrituras, aquela pessoa, por ser mais próxima de nós, constatar por ela mesma que aquela verdade que estamos lendo é uma verdade que temos vivido. Isso será um fator impactante para que aquela pessoa que testemunhou não só a obediência, mas o fato, né, do fruto a esta obediência, que é a bênção de Deus, ela seja motivada, né, e testificar, né, que é uma verdade, que a palavra de Deus ela é viva e que a palavra de Deus ela também é eficaz, e passe a se humilhar diante de Deus e passar a ter interesse em fazer parte da família de Deus e de ter uma comunhão com Deus. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Eu preciso aqui também parar um pouco no versículo 24, chamar a sua atenção para esse hiato entre a leitura bíblica em classe. Paramos lemos do versículo 1 a 5, lemos 12 a 14, e agora observe que nós demos um salto para o versículo 24. Aí estamos aí entre um contingente de 10 versículos bíblicos, que vai relatar, né, as consequências, né, dessa realidade em que Isaac passou a vivenciar neste local para onde ele foi. Que Deus fez a promessa: ó, vai para onde eu te indicar e ali eu te abençoarei. E foi o que aconteceu. A obediência, consequentemente, gera a bênção de Deus. Como diz, né, a própria lei, né, Deus dizendo, né, que a obediência da lei, ela trazia, né, as bênçãos, começando, na verdade, em tudo, desde a semente do ventre,
né, da esposa, né, até mesmo aquilo que ia sobre a sua panela para o alimento da sua casa. O seu campo, o seu gado, tudo seria abençoado através da obediência da lei. E observe que nós estamos dentro de um contexto onde que ainda a homologação da lei não tinha chegado. Nós estamos dentro de uma realidade em que aqui não havia lei. Aqui nós estamos no tempo dispensacional dos patriarcas, patriarcal. Estamos tratando o segundo patriarca, que foi Isaac. E observe que isso gerou inveja, e através dessa inveja houve, né, um conflito entre ali os homens os filisteus ali, né, passaram a entulhar os poços que Isaac abria por conta dessa prosperidade. Porém, Deus chegou a um ponto de Isaac abriu 3 poços, um chamou inimizade, outro chamou ali tipo confusão, intriga, né? Contenda, melhor dizendo, contenda, inimizade e contenda, e o outro ele deu o nome de Becerba, se eu não estiver equivocado, que tem o significado de alargamento, porque Deus alargou, fez Isaac prosperar em meio à sua aflição, em meio à perseguição, em meio ao conflito. Por quê? Porque Isaac ele não peitou o conflitante. Isaac ele não pagou com a mesma moeda o conflitante. Não, amados. Esse texto bíblico, versículo 15 a 24, diz que Isaac, enquanto ele entulhava um poço, Isaac abria outro poço. Enquanto ele entulhava o segundo poço, Isaac abriu um outro poço. Isaac, ele não debatia. Isaac, ele tinha consciência do Deus que ele estava servindo. E ele descansou nele. Por certo, ainda que Isaac ele não sabia, ele passou a vivenciar o que a Bíblia diz no Novo Testamento. Que para que nós não vivemos a nos vingar a nós mesmos, mas que nós entreguemos diante de Deus. E Ele, né, há de se vingar quando isso for da vontade dele, segundo o critério e segundo o agir providencial de Deus. Mas aqui nós vemos que Deus, ele passou a dar a resposta a esta resistência motivada pela inveja, em continuar a abençoar Isaac, a dizer assim, em outras palavras, aqueles de Filisteu: não adianta perseguir a Isaac, ele é meu servo e a ele o abençoarei, continuar, nada poderá anular a bênção de Deus sobre a vida daqueles que estão debaixo da obediência, de um relacionamento sincero e perfeito com o Senhor, ainda que em meio às fraquezas. Porque Isaac, ele teve o seu momento de fraqueza. A exemplo do seu pai. Ele também mentiu a exemplo do seu pai. Porém, Deus, segundo a sua misericórdia e longanimidade, sabendo e conhecendo a nossa fraqueza, amado, não retira de nós a sua bênção, as suas promessas em nossa vida, e foi o que aconteceu com a pessoa de Isaac. E diante de todo esse período, né, houve um momento em que os filisteus se cansaram, porque é isso mesmo, amados. E muito mais do que isso, diz a Bíblia que Elimeleque, ele foi até Isaac e fez aliança porque viu a bênção de Deus sobre a vida de Isaac. Ou seja, mais uma vez Isaac vivenciou o que Provérbios diz, que aqueles que agradam a Deus, até os seus inimigos promoverão a paz, uma aliança de paz com ele. Foi o que aconteceu com Isaac. Isaac vivenciou aquilo em que o próprio Davi tinha convicção de fé quando declarou através do Salmo 23, que Deus é aquele que prepara uma mesa no deserto diante dos nossos inimigos. Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor. Então que eu e você, amados, possamos primar, independente da questão real, no que diz respeito às nossas fraquezas,
no que diz respeito às nossas inclinações. Porque quando estamos em Cristo, a nossa vida, a nossa regra de fé e conduta, ela é alicerçada pela palavra de Deus. E a nossa vida é vivida. Porém, isso não nos priva de uma queda, não nos priva de um percalço em que viemos a pecar contra Deus. Mas se na nossa motivação está sempre em agradar a Deus e em total dependência à ação e à direção do seu Espírito Santo, tempo certo, que assim como foi com Isaac, há de ser comigo e também com você. E aí Deus, diante disso, apareceu para ele. A segunda vez que aparece para Isaac. E apareceu ele para consolar ele. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E o servo de Isaac cavaram ali um poço. Observe que esta questão toda, né, e Deus aparecendo, falando ali, isso reflete, né, que enquanto estivermos obedientes a Deus e mantendo um relacionamento com Deus, teremos também experiências reais, né, com o Senhor, a ouvir a sua voz. E alicerçar a nossa comunhão com Deus, representada aqui, né, por edificar um altar. É quando o momento em que nós estamos sempre orando. Nós levantamos pelo menos durante o dia 2 altares. Um altar, 3 altares pelo menos. Um altar de manhã, quando acordamos, agradecendo a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, né? E nos declarando totalmente dependente em todo o decorrer daquele dia, das suas bênçãos, do seu cuidado. Edificamos um altar à mesa quando agradecemos, que é o altar da provisão, quando agradecemos a Deus pela provisão, ali pelo alimento, pedimos a bênção do Senhor e levantamos também um altar ao dormir, que é o altar providencial de Deus, da provisão providencial, do cuidado, né, de Deus, da proteção de Deus. E ali é um altar de gratidão por todo momento e o dia que passamos, e já também colocamos diante de Deus para que Ele venha nos abençoar durante aquele percurso, aquele período em que estaremos descansando o nosso corpo, né, material e físico. E assim o Senhor tem feito e faz conosco. E assim todos aqueles que permanecem em obediência e debaixo desta comunhão maravilhosa com o Senhor, nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Introdução: assim como Deus foi com Abraão, Ele também foi com Isaac. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isenta das dores e das perseguições. Isaac, o filho da promessa, por um milagre veio ao mundo dentro do plano de Deus prometido a Abraão e a sua descendência. Ele cresceu e casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, mas sua esposa também era estéril, como foi com a sua mãe. Entretanto, como filho de Abraão, Isaac também era um homem de fé e orou a Deus. E o Senhor o ajudou em todas as suas dificuldades. Nesta lição veremos como Isaac enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. Primeiro ponto, primeira aprovação aqui de Isaac: a fome na terra. Socorro entre os filisteus. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaac também teve essa experiência. O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra. Isaac não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família. O pai de Isaac buscou socorro no Egito, e o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. Porém, né, como nós vemos na leitura bíblica, Deus já antecipou-se, né, a Isaac e já declarou a ele que não seria esta a vontade dele. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem do Senhor, como diz Provérbio 16, versículo 1. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele nos mostraria.
Amados, ter sonho, termos projeto, né? Criarmos ali, né? Prepararmos planos, tudo isso é louvável, não há nada de pecado errado nisso, porém, como servos do Senhor e como filhos de Deus, nós precisamos colocar diante do Senhor, na consciência de que o mundo é do Senhor, tudo que nele há e todos que nele habitam. E por esta soberania, nós precisamos descansar nela, confiar nela e colocar diante do Senhor todas as nossas propostas, todos os nossos sonhos, e por certo, o Senhor não só fará com que esses sonhos, estando alinhado à vontade de Deus, dentro de princípios louváveis, verdadeiros, o Senhor, ele não só nos fará com que eles sejam realizados, mas também nos dará graça e sabedoria, estratégia para que isso possa se concluir pela orientação do alto, pela bênção do Senhor. Então o Senhor reforçou o juramento que fez a Abraão. Isaac não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque. Eu falei Elimeleque, mas é Abimeleque, monarca dos filisteus. Confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração, pois sabemos que é enganoso o coração do homem. Muitos também recebem promessas de pessoas que se dizem profetas, mas que não são, e que estes disseram ser da parte de Deus, não se cumpre, e o resultado são crentes frustrados e decepcionados. Se foi o Senhor quem falou, que prometeu, ele vai fazer. Não importa o tempo, nem a circunstância. É importante esse primeiro parágrafo aqui no subponto 2, né, que foi o que nós comentamos ali, só completando aquela meditação, é que muitos usam das promessas do Antigo Testamento e buscam aplicar para a igreja. Há promessas para Israel e há promessas para Deus. Princípios pelo qual Deus age, é louvável aplicá-la para nós. Porém, promessas dentro do seu contexto literal, já não. Se ele estiver atrelado àquela pessoa ou a um povo, como foi o caso de Israel e outras nações também, Deus fez promessa. Estão atrelados somente àquele contexto contemporâneo. Porém, a promessa no Velho Testamento que se estende ao Novo Testamento, como a questão da promessa, né, revelada por Ezequiel, que Deus chegaria o tempo, né, que Deus daria um novo coração, a promessa feita em Joel. Então, foi tanto para o povo de Israel, como também estendido, né, à igreja, por conta da nova aliança, que foi o caso ali que se cumpriu, onde se cumpriu essa promessa, que pelo fato ali estabelecida através de Joel. Então, o que nós precisamos é tomar cuidado com as promessas. Há promessas feitas por profetas que têm os seus viés ilícitos, têm os seus viés perversivos, de maldade. Profetas que se dizem profeta, que mais na frente são aqueles que são impostores, são cães, são homens que usam do evangelho para obter lucro diante de uma confiança fundamentado sobre uma falsa promessa ou uma falsa profecia. Então, que nós busquemos, né, a presença de Deus e descansamos nele, aguardando o cumprimento. Se cumprir é de Deus, se não se cumprir, nós não venhamos a ser pelo menos frustrados ou decepcionados. Todos que acabam entrando ou sendo presos por essas algemas é porque são pessoas que vivem sob a ignorância da palavra de Deus. Por isso que esse parágrafo também nos leva, né, nos deixa bem clara que a importância do devocional.
a importância do escudo da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, do estudo, para que não venhamos cair sob as malhas dos ventos de doutrina, promessas, profecias, né, que nada tem em Deus. Pense nisso, medite sobre isso. Reflita sobre isso e seja vigilante quanto a isso. Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera a seu pai, de forma pessoal, para que não tivesse dúvida. O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca mesmo após a sua morte. Qual foi esta questão? Deus repetiu e confirmou a Isaac, que prometera a seu pai de forma pessoal, para que não tivesse dúvida. O pacto Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca após. Então vemos aí Deus honrando ao pai Abraão, mas também não vamos ver no decorrer do conteúdo que Isaac também ele honrou seu pai, mantendo os poços em que foi tampado, que eram do seu pai, ele desentupiu aqueles poços e manteve o mesmo nome que seu pai tinha dado a eles. É o que nós, como filhos, né, não devemos remover os marcos dos ensinos que nossos pais nos deixaram, dos ensinos que nossos pais nos confiaram, da palavra de Deus. Permanecemos sobre o mesmo alicerce dos ensinos da palavra de Deus, em que nós recebemos do nosso pai, vivemos e fomos testemunha em que ele viveu e vivenciou esses ensinos. Façamos como o filho dos recabitas, ali no capítulo 35 de Jeremias, em que quando Jeremias, olha, o profeta de Deus, não foi um profeta falso, levou ele até o templo, até uma sala dentro do templo, e colocou taça de vinho diante daqueles filhos dos recabitas. E por conta dos seus avós, observe que não foi só seus pais, mas ainda se estendeu até os seus avós. Eles relataram para Jeremias que jamais eles tocariam naquilo que fosse proveniente da uva, né? E que se embriagariam diante de Deus, mas permaneceriam, né, sendo obedientes ao ensino e o arcabouço que seus próprios pais o deixaram. Assim, a exemplo dos recabitas, a exemplo de Isaac, façamos também o mesmo. Honramos ao nosso pai, por certo, isso estará honrando primeiramente a Deus, a Ele. Somente a Ele, né, seja honra, glória e louvor para todos sempre. O problema se repete. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaac, da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara, quando esteve no Egito com Abrão. Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaac, como seu pai, mentiu, dizendo que era sua irmã. Mas não demorou para Abimeleque, rei dos filisteus, descobrir-se a verdade. Mentira é pecado, e todo pecado tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é pai da mentira, pois nele não há verdade. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. É claro que aqui o contexto está deixando um alerta para nós. A questão do pecado, todos nós acabamos por pecado. Não agora, como filho de Deus, por sermos pecadores. Não, nós somos santos, somos filhos de Deus, vivemos sobre o esteio do temor de Deus, de tremor. Então a nossa vida, de forma majoritária, não está ligada a uma vida de pecado, de maneira alguma, e sim ao temor de Deus. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria, em que nos ensina a viver, né, de acordo com a vontade de Deus. Porém, dado o fato de estarmos nesse tabernáculo, por certo, uma hora, um momento ou outro, haveremos de pecar. Porém, aliado ao fato, como já disse, da motivação circunstancial, fraqueza, o limite, e quem nos julga é Deus, e por certo, Deus ele foi misericordioso com Isaac, ele o será conosco. Só não podemos viver sobre os viés do pecado. Aí a nossa paternidade, por certo, já não será uma paternidade divina, mas, infelizmente, diabólica. Que não seja jamais, em nome do Senhor Jesus, o meu caso, o teu caso, ou o caso de qualquer um de nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Sejamos sinceros e verdadeiros. A inveja contra Isaac, segundo ponto.
a inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. Dominados pela cobiça, atacaram Isaac, entulhando seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. A Escritura Sagrada afirma que ela é a podridão dos ossos. Fala da estrutura, né? Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. Então, já temos comentado nisso, sobre essa questão de Isaac, esse momento que ele passou, mas o que eu quero deixar aqui para nós, diante desse ponto, é que nós venhamos a viver segundo o que Paulo ele recomenda em Romanos capítulo 12, onde nós vamos estar lendo Romanos capítulo 12, se eu não estiver equivocado, versículo 16, por aí. Vou ver aqui e já estaremos lendo. Olha só, como Deus confirmando a nossa reflexão aqui, a nossa meditação durante este momento, amados. Observe, eu falei na incerteza o versículo bíblico, só que o Senhor confirmou, que é isso que o Senhor nos quer. Isso aqui será uma âncora para que jamais esse sentimento de inveja venhamos cair nesta malha. Vemos ser algemados, acorrentados por esse sentimento. E qual é este fundamento? Qual é esta âncora? Vamos ler? Sede unânimes entre vós. Não é um ou outro viver desta maneira. Deus espera que todos nós, em Cristo Jesus, vivamos desta maneira, amados. Isso não quer dizer que Deus não nos vai abençoar. Isso não quer dizer que Deus não nos vai fazer prosperar. Por certo, uns prosperarão mais do que o outro, dentro do contexto cristão. Porém, este sentimento, diante daqueles que não vão prosperar, vai os resguardar da inveja, e aqueles que prosperar vão resguardar da idolatria, do amor à riqueza. E vão fazer o bom uso dessa prosperidade para a prosperidade também do reino de Deus. Para suprir a necessidade daqueles que está ao alcance deles suprir. E o versículo diz, sede unânimes entre vós, olha só, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E isso aqui, amados, está relacionado, amados, eu creio que a câmera parou por conta que esquentou, tá bom? Isso está relacionado, amados, foi isso mesmo, está dizendo aqui que esquentou o telefone, tá? Mas vamos prosseguir sem a câmera aqui. Então está relacionado, amados, a toda a relação de prosperidade, tanto material, principalmente espiritual. Não ambicioneis. Nós podemos ter esse mesmo sentimento filisteu que acometeu os filisteus na questão de vermos o irmão prosperar espiritualmente. Em que sentido, irmão Sabino? No sentido de um dom que recebe, da mentalidade de Deus através daquele dom, como evangelista, né, ministrante da palavra de Deus, e até mesmo aqueles que têm o dom do ensino, porque o ensino é um dom, está aqui em Romanos. O ensino é um dom, e a orientação para aqueles que ministram o ensino é para que se esmere nele. Então não é só o dom, não é só a instrumentalidade, é também a aplicabilidade daquele irmão, né, em valorizar o dom recebido por Deus. Então, esta prosperidade aqui foi física, foi material, mas podemos trazer para a realidade também espiritual, onde muitos que se acham até que deveriam ser presbíteros,
deveriam ser pastores e não foram ainda, estão ali servindo como diácono, como cooperador. Em qualquer uma dessas esferas, aí passam a olhar para um, olhar para outro e achar que a sua vez, seu momento não chegou, porque a questão ministerial não é uma escada, né, de promocional de maneira alguma. Tudo que está relacionado à igreja se refere a um dom gratuito de Deus e a uma administração divina, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí pega, é acometido por este sentimento e passa a sair daquele ministério, passa a ir para outro ministério, ou até mesmo por convite de outro ministério. Porque quando alguém o convida de outro ministério, fazendo promessa ministerial, observe que esse ministério já está em dívida com Deus, já está sobre o pecado contra Deus. Porque um pastor que chama e tenta buscar um outro irmão de outro ministério, reconhecendo por algum motivo, por ter ouvido ele pregar, e não saber que ele ainda não é um ministro, e fazer um convite disso é perversivo, amado. Isso está dentro até mesmo desse âmbito de inveja, de uma ação contra aquele ministério que tem determinado servo de Deus, né? E que é um homem de Deus, que Deus está agindo naquele ministério através não só daquele irmão, mas do contexto ministerial daquela igreja. Observe tudo isso, amado, o quanto Deus está falando conosco. Mas que nós, independente do que nós possamos vivenciar, que nós viemos nos acomodar às coisas humildes. E que tudo quanto o Senhor venha nos dar, sejamos gratos. E se desejamos o ministério, se desejamos o dom ministerial, espiritual, que Paulo lhe recomenda apenas que busquemos com zelo, mas jamais possamos cair na malha da inveja por conta da prosperidade de quem quer que seja. Que possamos compreender o agir de Deus em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Amém? Louvado seja e agradecido seja o nome santo do Senhor. Abençoado por Deus, Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus. Por isso, ninguém poderia detê-lo, por mais que tentasse. Esse é o ponto. Houve muita contenda entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac. Será que isso aí não lembra também lá quando Abraão e Ló? Observe isso. Por isso, um dos poços foi dado o nome de Ezeque. Ezeque significa poço da contenda. Depois abriram outro poço e houve mais discussão. Por isso chamaram o poço de Sibtina, que significa inimizade. Então foi como foi comentado. E em seguida, Deus abençoou Isaac e abriu mais um poço. Os filisteus não mais contenderam e o chamaram de poço de Reobote. Então não é Berzeba, corrigindo aqui como eu disse, Berzeba, né? Mas Reobote, que tem o significado de alargamento. Deus não está, amados, em meio à confusão. O vínculo da fé, o vínculo da paz, da fé, nossa fé é a paz. Aí, na paz e na comunhão e na união é que as bênçãos de Deus são derramadas sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, como nos diz o salmista no Salmo 133, se eu não estiver equivocado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, em união. Observe que é em união. Vamos ler para ver se é união, se é comunhão? Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam, olha só, em união. Porque pode haver comunhão, mas pode não ter união. Pode haver comunhão, porém pensando igual. Não. Deus, ele quer e deseja de nós união. E diante desta comunhão, dado o fato da união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce sobre a gola de suas vestes. Ó. Como orvalho de Hermon, vamos prosseguir lendo aqui. Como orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Porque ali, ali aonde? Onde está a comunhão, onde está a união. O Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Então, logo, é em meio à paz, à comunhão,
que a bênção do Senhor será um fato em nossas vidas e não em meio ao conflito. E observe que Isaac foi abrindo os poços, ele não guerreou, ele não discutiu, ele não pleiteou ali o poço fechado, em buscar abrir de novo, não. Fecharam ou vou abrir? Fecharam ou vou abrir? Não, ele partiu para outro local e abriu outro poço. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E também isso fala, né, como nós já tratamos ali, de Abraão e Ló, que há momentos que saímos de um lugar para o outro, quando dentro desse princípio, né, de manter a comunhão, e não só nossa com Deus, mas também com nossos irmãos, e estamos por uma questão de submissão a Deus, e um espírito humilde, né, estamos tendo que tomar essa decisão de estar indo para outro lugar. Isaac age com diplomacia. Diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos, por diversas vezes abre mão dos poços. Olha só, abre mão dos poços que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-lo. Entretanto, para evitar disputas e contenda, cristãos muitas vezes, com a graça de Deus, que importante essa observação aqui, enfatizar isso aqui, com a graça de Deus, amado, pode e deve abrir mão de seu direito. Paulo diz, se for possível, quando estiver em vós, tende paz, olha lá aí, com todos os homens, confirmando mais uma vez a nossa reflexão aqui. A sua paz, sua saúde mental e a da sua família não tem preço. Por isso, Jesus também nos ensinou em Mateus 5,41 que se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. É importante ressaltar que Isaac procurou honrar a memória de seu pai, tendo cuidado de dar aos poços aberto o mesmo nome que seu pai lhe dera. Como nós comentamos, e tornou Isaac e cavou poço de água, e cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou pelo nome que chamara seu pai. Terceiro ponto, caminhando para o final, Deus aparece a Isaac. Promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, como não lembro do versículo 24, assim como fez com seu pai. Então o Senhor lhe fez promessas maravilhosas. Não temas, porque eu sou contigo. É a garantia da presença de Deus constantemente em nossas vidas. E abençoarei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Abraão já havia partido. Por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac, para que soubesse que continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. A bênção do Senhor alcançaria Isaac, seu descendente, e inimigo algum ou adversidade poderiam impedi-los de desfrutar das promessas. Deus promete multiplicar a descendência de Isaac, por amor de Abraão, seu pai, e por amor a ele. Atualmente também muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais ou avós plantaram. Deus é fiel e as suas bênçãos, sua misericórdia alcança até 1000 gerações dos que amam e são fiéis ao seu mandamento, como também comentamos no início. Abimeleque faz um pacto com Isaac. Os filisteus de Gerar causaram muito problema a Isaac. Primeiro, entulharam todos os poços que Abraão havia cavado, e todos foram reabertos por Isaac. Depois, contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar, mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac, que não poderiam opor-se a ele. Sugeriram fazer um pacto. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram. Haja agora juramento entre nós e ti. Façamos concerto contigo. Observe que o exercício de tudo quanto nós concluímos aqui por esta lição, né? É de suma importância que não só trouxe benefício, primeiro, para Isaac, para sua casa, mas também ela refletiu em benefício a Abimeleque, né? E aos outros seus inimigos. Então há muitos que se tornarão amigos, muitos que passam a persistir nesta inimizade com Deus, sendo inimigo do povo de Deus, não só por praticar pecado, mas também por afrontar o povo de Deus,
passa também a ser, a partir daí, amigo de Deus, por conta do exercício da minha fé e do seu, em sempre buscarmos procurar o caminho da paz e confiar estritamente e unicamente em Deus em tudo. Concluindo, vimos nesta lição que, da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida, enfrentou fome, foi em busca de socorro entre os filisteus, contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus e este, com maldade sem limite, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto, que era seu por direito. Mas ele os reabriu, dando-lhe o mesmo nome, seu pai que lhe dera. E Deus continuou o abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Vamos estar, então, agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão do nosso pecado e queremos Te agradecer por este momento em que aqui ficamos, ó Pai, não só conhecendo o conteúdo, mas também pela misericórdia do Senhor e direção, também podemos aqui ter refletido mais, comentado, Senhor, e vemos aqui a confirmação do Senhor em cada momento aqui, e só temos que agradecer ao Senhor. Que a bênção do Senhor, ela seja enriquecedora em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, de todos quantos estão, Senhor, aqui conosco, e que diante dessa bênção, Senhor, que o Senhor venha nos enriquecer, tanto em caráter, primeiro espiritual, como também material, jamais venhamos, Senhor, a nos ensoberbecer. E também sobre a vida daqueles que contemplarmos, que nós viemos a glorificar o Teu santo nome. E que o Senhor nos guarde deste mal que é a questão da inveja, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos livra dos sentimentos mais profundos, que esteja sobre os recônditos da nossa alma. Ilumina, Senhor, perdoa, nos guarda daqueles que nós, e nos purifica, como disse o salmista, daqueles que nós não temos a percepção. Faz isso, Pai, nos santifica no Espírito, alma e corpo, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra.